O que é uma ação no PowerPoint? Você vai configurar uma ação para um objeto, um ícone ou uma imagem para que ele faça um movimento, uma ação desejada. E são diversas ações diferentes disponíveis. Você pode mudar de slide, aplicar um áudio, abrir um programa, entre outras opções. Para trabalhar com a ação, nós vamos utilizar a guia Inserir e dentro desta guia nós temos o grupo Links. Dentro do grupo Links nós temos aqui, ó, Ação. Neste momento o comando está desabilitado porque ele precisa trabalhar com um objeto, uma imagem, e para isso eu apliquei alguns ícones aqui na parte direita do slide. Então nesse ícone de áudio nós vamos aplicar um áudio. Então toda vez que eu posicionar o cursor em cima desse ícone, ele vai aplicar um som na apresentação que nós vamos definir daqui a pouco. Nessa primeira seta, sempre que eu acionar essa seta, ele vai para o primeiro slide da apresentação. A próxima seta para o slide anterior, para o próximo slide e para o último slide da apresentação. Então um exemplo simples para mostrar como a gente pode utilizar a ação. Uma coisa interessante da ação é que você tem duas formas de configurar. Uma delas é clicando no objeto ou simplesmente posicionando o cursor. Eu prefiro muito mais posicionar o cursor, fica mais discreto na hora da apresentação. Para configurar uma ação, você vai selecionar o objeto, depois eu venho na guia Inserir, Ação. Vai abrir a caixa Configurações da ação e aqui nós temos algumas opções. Primeira coisa importante, lembra que eu falei? Você pode configurar a ação através do clique do mouse ou simplesmente movendo o mouse, que é bem interessante. As opções são idênticas, mas tem essa diferença aqui logo no início que você precisa definir. Eu vou escolher movendo o mouse. Então toda vez que eu arrastar o cursor ali sobre esse objeto, ele vai ter a ação que eu defini. Primeira opção aqui é nenhuma. Por que existe essa opção? Porque você pode ter ações configuradas, mas por uma determinada apresentação você não quer utilizar. Eu vou falar com fulano tal e nesse caso eu não quero utilizar as ações. Então você pode desabilitar momentaneamente e depois ligar novamente as ações. A segunda opção é bem interessante e utilizada, hiperlink para. Quando eu clico em hiperlink para, eu tenho uma lista disponível e aqui nós vamos utilizar bastante. Eu posso criar ação para o próximo slide, slide anterior, primeiro slide, último slide. Nós vamos utilizar aqui nos nossos ícones. Depois nós temos também a possibilidade de executar um programa. Não é o nosso caso aqui, eu não tenho um programa para executar, mas poderia ser feito também. O próximo item também é bem interessante, tocar o som. E nós vamos aplicar um som aqui neste primeiro ícone. E como nós estamos com esse ícone selecionado, eu já vou aplicar o som. Para isso, basta selecionar tocar som e na lista você vai escolher um dos sons possíveis aqui disponíveis. Se você quiser um som personalizado, buscar um áudio no seu dispositivo, basta utilizar essa última opção, outro som, e quando clica nessa opção, abre a caixa para você buscar no seu dispositivo. Uma observação aqui, precisa ser um áudio WAV para ser compatível aqui com essa ferramenta do PowerPoint. Nesse caso, eu vou escolher o som de moeda, por exemplo, e vou dar o OK. Eu vou configurar setas também e depois nós vamos testar tudo junto. Essa primeira seta aqui, quando eu posicionar o cursor, eu quero que ela mande para o primeiro slide da apresentação. Então eu seleciono, guia Inserir, Ação, preciso sempre definir aqui em cima, ó, mover o mouse, né? Hiperlink para, eu quero para o primeiro slide da apresentação e dou o OK. O próximo ícone, mesma coisa, guia Inserir, Ação, mudo aqui de guia, mover o mouse, hiperlink para, eu quero que vá para o slide anterior, assim como a gente combinou no início. O próximo ícone, mesma coisa, Inserir, Ação, mover o mouse, hiperlink para, eu quero ir para o próximo slide, exatamente a primeira opção, eu dou OK. Este último ícone, mesma coisa, mas agora ele vai para o último slide da apresentação. Esses tipos de ações podem ser bem interessantes, desde que estejam discretos na apresentação, você deixa com a cor bem fraquinha e discreto, e utiliza esse recurso de posicionar o cursor, fica bem legal, muita gente nem vai perceber que você passou o mouse ali em cima e teve a ação. Para configurar o último, mesma coisa, guia Inserir, Ação, mover o mouse, hiperlink para,
eu vou escolher último slide e confirmo com o OK. Agora a gente pode executar a apresentação e lembra que a gente podia ter definido com um clique, mas nesse caso não, basta eu arrastar, eu posicionar o cursor sobre os ícones. No primeiro é o áudio, então quando eu posiciono o cursor, ele aplica o áudio e nesse caso nós aplicamos o áudio de moeda. E agora nós vamos testar as ações das setas. Quando eu posicionei o cursor no primeiro ícone, olha o que aconteceu, eu fui redirecionado rapidamente para o primeiro slide da apresentação. Agora nós vamos testar a segunda seta, aquela que leva para o slide anterior. E perceba que é muito sensível. Basta eu arrastar levemente, ele vai para o slide anterior de forma bem rápida. A próxima seta é muito simples. Ela vai mandar para o próximo slide. Então basta eu encostar aqui bem levemente, ele vai para o próximo slide, que nesse caso está vazio. Seguindo a ordem, nós vamos para a última seta. E nesse caso, nós configuramos para ir para o último slide da apresentação. Basta encostar o cursor, ele vai rapidamente para o último slide da apresentação. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como utilizar o comando ação no PowerPoint. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.